No grande jogo do poder, existe uma força quase invisível, sabe? Uma força que pode decidir o seu destino antes mesmo de uma única palavra ser dita. É algo que constrói impérios e, na mesma medida, destrói heróis. Hoje, a gente vai desvendar a lei que talvez seja a mais implacável de todas. A que diz que a reputação é a base de tudo. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente vai entender por que a reputação é tão valiosa e, o mais importante, como defender a nossa, ou até mesmo, por que não, usar como uma arma. Vamos começar com uma verdade que, olha, pode ser um pouco desconfortável. No jogo do poder, o que as pessoas pensam sobre alguém muitas vezes importa mais do que a realidade. É a reputação que abre ou fecha portas muito antes de qualquer outra coisa. Pensa comigo aqui. Um herói de guerra, um cara com um legado incrível, pode ver tudo desmoronar. Não por causa de uma derrota no campo de batalha, mas por uma única palavra arrogante. É essa dinâmica que a gente vai explorar hoje. E aqui está a grande ideia de hoje. A reputação não é só uma peça nesse tabuleiro do poder. Ela é o próprio tabuleiro. É a base de tudo. Se ela trincar, o império todo pode vir abaixo junto. Nessa nossa análise, a gente vai ver como a reputação pode ser tanto um escudo que te protege, quanto uma arma para atacar seus rivais. Vamos analisar dois casos emblemáticos. Um general que construiu e perdeu tudo de forma trágica e um showman que manipulou a percepção como ninguém para criar um império. Beleza, agora que a gente já entendeu a importância disso, vamos mergulhar fundo. Como a reputação funciona de verdade? E qual a diferença entre ser respeitado e ser simplesmente famoso? O primeiro ponto é fundamental. Reputação não é uma coisa abstrata, etérea. É um ativo real, quase tangível. Pense nela como uma espécie de capital social que se acumula. Uma boa reputação faz as pessoas quererem trabalhar com você, confiarem em você e, claro, pensarem duas vezes antes de te atacar. Para ficar mais fácil de visualizar, imagina que a sua reputação é uma fortaleza. Quando ela está de pé, imponente, ela intimida os inimigos e te dá segurança. Mas basta uma única rachadura, por menor que seja, e ela pode ser o ponto de entrada para a destruição completa. E foi exatamente isso que rolou com o Coriolano. Esse general romano tinha uma reputação de ferro, uma fortaleza de verdade. Mas aí, quando ele se candidatou para um cargo político, um discurso arrogante abriu a rachadura fatal. Foram as palavras dele e não as suas vitórias que o transformaram de herói em vilão. E claro, seus inimigos não perderam tempo para explorar essa brecha. Mas e se a reputação não for sobre ser bom, mas simplesmente sobre ser conhecido? É aqui que a gente entra no universo de P.T. Barnum. Para ele, o que importava é já chamar a atenção. Se essa atenção era positiva ou negativa, detalhe. Ser atacado era tão bom quanto ser elogiado porque mantinha o nome dele na boca do povo. A imagem do holofote é perfeita aqui. Fora dele, você é invisível. Dentro, não importa o motivo, você é o protagonista. O poder para Barnum era dominar a conversa, ser o assunto principal. As táticas do Barnum eram geniais. Ele criava farsas, tipo a sereia de Fiji, não para necessariamente enganar, mas para gerar burburinho. Ele chegava a escrever cartas anônimas atacando os próprios espetáculos só para manter a polêmica viva. Ele sacou que a atenção, de qualquer tipo, era a moeda do império dele. E quando a gente compara o Barnum com o principal rival dele na época, o Peel, a diferença fica gritante. O Peel tentou criar uma reputação séria, científica, para um público mais seleto. Já o Barnum, ele foi por espetáculo, para controvérsia, para as massas. No fim das contas, qual dos dois virou uma lenda? Pois é. Tá, mas como essas lições de séculos atrás se aplicam hoje, na nossa era de redes sociais, de cultura do cancelamento? Vamos trazer essa teoria toda para a prática do século XXI. A verdade é que as arenas mudaram, mas o jogo continua o mesmo. O discurso fatal do Coriolano na Praça de Roma hoje seria um tweet impensado, um post no LinkedIn, um vídeo que viraliza pelos motivos errados. E as consequências podem ser igualmente devastadoras. Então, o que fazer? Basicamente, são 3 passos. Primeiro, construa sua fortaleza de forma ativa, consciente. Segundo, monitore as rachaduras. Fique de olho no que falam por aí para poder antecipar os ataques. E terceiro, como Barnum, não seja passivo. Entre na conversa, controle a narrativa, em vez de deixar que outros controlem por você. Certo. Agora vamos dar uma provocada nessas ideias. É hora de testar a nossa percepção e olhar para essa lei de um ângulo um pouco diferente.
Essa frase do filósofo Kierkegaard resume perfeitamente o espírito do Barnum. O mundo quer ser enganado. As pessoas muitas vezes não se encantam com a realidade comum, elas buscam o espetáculo. E quem entende isso tem um poder gigantesco nas mãos. Mas vamos fazer o advogado do diabo aqui por um instante. Será que uma reputação perfeita demais é sempre bom? Uma imagem imaculada pode gerar inveja, pode fazer alguém parecer distante, inalcançável. Às vezes mostrar uma pequena falha, um defeito inofensivo, pode na verdade humanizar e até desviar ataques mais sérios. Ok, hora de um quiz rápido para ver se a ideia pegou. Qual foi o erro fatal do Coriolano? Aquilo que abriu a rachadura na fortaleza dele? A resposta aqui diz tudo sobre essa lei. Se a sua escolha foi a letra B, o discurso arrogante, você acertou em cheio. A reputação impecável do Coriolano foi construída com ações heróicas, mas foi destruída por palavras. Isso mostra como um único deslize pode apagar anos e anos de conquistas. Certo? Vamos amarrar todas essas pontas. O que a gente realmente precisa levar para a vida sobre reputação e poder? Se for para guardar 3 coisas de tudo que a gente conversou, que sejam estas. Primeiro, reputação não se cuida sozinha, tem que ser um trabalho ativo. Segundo, existem 2 caminhos principais para o poder da percepção, o da excelência, tipo o Coriolano no auge, ou da notoriedade, à la Barnum. E terceiro, a defesa é tão importante quanto o ataque, é preciso estar sempre um passo à frente. E agora, um desafio prático para essa semana. Uma coisa bem simples. Jogue o seu próprio nome num buscador. Dê uma olhada no que aparece. A fortaleza digital que surge ali é aquela que você quer construir? E para a gente fechar com uma pulga atrás da orelha, a gente discutiu muito a qualidade da reputação. Mas e se o verdadeiro poder vier da quantidade de atenção, a qualquer custo? E se o mais importante for simplesmente ser visto? Bom, esse é o gancho perfeito para a nossa próxima análise, quando a gente vai mergulhar de cabeça na 6ª lei, chamar atenção a todo custo.